Olá, bem-vindo. Esse é mais um programa Fé e Ciência da sua IPP TV. Você pode estar estranhando, mas eu também sou Marcos. Eu sou Marcos Davi, não sou Marcos Eberlin, que normalmente você vê aqui apresentando o programa, apresentando os convidados. É porque hoje o nosso entrevistado é o próprio Marcos Eberlin. Por isso é outro Marcos que está apresentando o programa hoje. Eu sou Marcos Davi, eu sou biólogo e hoje a gente vai conversar, como a gente sempre conversa aqui no programa Fé e Ciência, a gente vai conversar com o Marcos Eberlin. Só que hoje ele vai responder as perguntas. Sou eu que vou fazê-las e é ele quem vai responder as perguntas. Marcos, tudo bem com você? Como é que você está? Marcos e todos que nos ouvem, é um privilégio ser entrevistado por você, Marcos. A gente está junto há um certo tempo nessa luta aí, defendendo a racionalidade da nossa fé, não é, Marcos? Exatamente. E hoje estou aqui do outro lado da cadeira, né? Na outra cadeira. A minha primeira pergunta para você é, como é que você está se sentindo hoje como entrevistado, tendo que responder as questões e não fazê-las hoje? É mais difícil, né, Marcos? Porque perguntar é fácil, responder que é difícil, não é? A resposta dá mais responsabilidade para a gente, né? Muito mais. Perguntar não ofende, mas responder às vezes ofende. A gente tem que tomar muito cuidado. Exatamente. E hoje a gente vai ter uma conversa bastante importante e está relacionado com a maneira como nós lemos a Bíblia. O John Stott dizia que o cristão deve ter a Bíblia numa das mãos e o jornal diário em outra mão para entender a dinâmica do contexto social, político, o dia a dia. E a Bíblia é a base que vai ser utilizada para interpretar o dia a dia e tudo. Como é que você vê isso, Marcos? A Bíblia é suficiente para a interpretação da nossa realidade, do nosso contexto? Você, na ciência, como é que você lida com isso? Marcos, eu acho que a proposta feita de você ter a Bíblia para ler o dia a dia é perfeita. A Bíblia ela é clara, necessária, suficiente, inerrante e autoridade. Autoridade em todas as áreas. No nosso dia a dia, em saúde, sanitarismo, em arqueologia e também em ciências. Eu tenho um novo podcast agora, a Bíblia e a Ciência, onde eu digo, a Bíblia tem autoridade científica. É a Bíblia que tem que ser utilizada para interpretar a ciência, e não o contrário. Então, com a Bíblia, você pode interpretar, por exemplo, se uma teoria científica é válida ou não. Nossa experiência contínua, repetida, diversificada com a palavra de Deus e os seus embates com a ciência têm mostrado que a Bíblia sempre ganhou. Não é 7-1, né, Marcos? Agora, Marcos, deixa eu fazer uma pergunta. O cientista não pode usar só a Bíblia para combater argumentos científicos, né? A ciência também é combatida, vamos dizer assim, entre aspas, com a própria ciência. A gente tem que usar argumentos científicos contra argumentos científicos ou a gente tem que usar algo além dos argumentos científicos? Maravilha, Marcos. Eu acho que a Bíblia não trata de todos os assuntos científicos, porque ela não é um livro de ciências. Ela não é uma revista de divulgação científica e tudo mais. Ela não fala sobre biologia, não fala sobre a classificação taxonômica moderna, né, de todos os seres vivos. Ela não fala sobre a tabela periódica e tudo mais. Mas ela tem grandes verdades científicas. E essas verdades científicas foram inspiradas, reveladas pelo Deus da ciência, o autor e consumador da ciência. O presente é a chave do passado? Não, é o passado descrito na Bíblia que é a chave do presente. Então, as grandes verdades científicas da Bíblia, sim, são guias para a própria ciência. Grandes erros foram cometidos na ciência porque nós não usamos a Bíblia como nosso guia. Então, eu vejo assim, se uma verdade científica expande o conhecimento bíblico, ótimo, magnífico, novo conhecimento que está sendo adquirido.
Mas se ela for, por exemplo, contrária a uma ciência que a Bíblia já declarou, já estabeleceu claramente, eu tenho que ficar com a Bíblia. Por quê? Porque eu sei que os embates todos a Bíblia sempre ganhou. Então, é um guia para fazer ciência, sim. Quando, por exemplo, alguém me diz que naquela sopa ácida escaldante venenosa, onde as leis da química proíbem surgir lá uma ameba, surgiu uma ameba, eu falo, opa, não é boa ciência, porque a Bíblia está me dizendo que eu fui feito pronto. Agora, Marcos, você falou da possibilidade ou da impossibilidade da formação de uma ameba, que é um ser vivo já relativamente complexo. E se fosse um ser vivo menos complexo, uma bactéria, por exemplo, que citologicamente é menos complexa do que uma ameba, poderia ter um ser menos complexo nessa sopa que você descreveu? Absolutamente possível, Marcos. A gente sabe hoje também, por boa ciência, que a ciência da Bíblia estava certa. Porque a gente sabe que não existe coisa menos complexa. Do ponto de vista químico, biológico, físico, tudo, bioquímico, não dá para falar em pouco complexo, né? Tudo é extremamente complexo. Um é hiper, mega, super, extremamente completo, o outro é só super, extremamente complexo. Essa é a única diferença. E as leis da química proíbem matéria inanimada se tornar em vida. A gente sabe disso. Francesco Redi, por exemplo, fez esse experimento há muitos anos atrás, da carne dentro do pote com a gaze fechada e não apareceu nenhum tipo de ser vivo onde as moscas e larvas entravam normalmente para depositar os seus ovos. Como é que o cientista vê esse tipo de coisa e não leva em consideração? Olha só, Marcos. Para o início da vida eram outras leis. Sim. Depois que a vida surgiu, novas leis naturais surgiram, é isso? Se a gente estivesse lendo Salmos e usando os Salmos como nosso guia, Salmos declara, e ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e logo tudo foi criado. Se lêssemos Gênesis, fala assim, olha, ele no sexto dia completou a sua obra, olhou e viu que era tudo muito bom. Então, nós estamos vendo aqui a primeira lei da termodinâmica sendo estabelecida. O que era para ser feito está feito. Somente vida, a partir desse ponto, gerará vida. É o princípio de Pasteur, da biogênese. Exato. Somente vida gera vida. Exatamente. Então, grandes verdades científicas da Bíblia que a gente tem que usar para interpretar a ciência de homens. Quando a ciência de homens for contrária à Bíblia, fique com a Bíblia. A teoria celular, esposada por Schleiden e Schwann, também diz a mesma coisa, que toda célula só pode se originar de outra célula e toda célula viva só pode se originar de outra célula viva. E essa teoria celular parece que é deixada de lado, né, quando se vai falar da origem da vida, não é? Marcos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente até hoje procurando a fonte da vida. A gente sabe que não existe. Olha, se você pegar uma célula, furar, está tudo ali, mas a vida não voltará. Porque ele é a fonte da vida. A Bíblia tem grandes verdades científicas. Olha, tanto que a gente pode afirmar, ninguém vai gerar vida em laboratório. Ninguém nunca gerará, nunca gerou, não gerou no passado, não gerará hoje e nem no futuro. Quer dizer, então, Marcos, que você está falando que em laboratório os cientistas não vão conseguir fazer uma célula viva aparecer, simulando aquela sopa escaldante, aquela atmosfera primitiva. Não vai ser, você afirma que isso não vai ser possível? A Bíblia deixa muito claro que ele completou a sua obra, ele é o Senhor da vida no princípio. Ele era Deus, ele estava com Deus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o que foi feito está concluído. Então, eu, à luz da Bíblia, posso fazer essa declaração. Esquece, ninguém vai gerar vida de matéria inanimada. Nunca gerou e nunca conseguirá gerar vida. A Bíblia é um grande referencial científico. Se eu uso a Bíblia, por exemplo, eu não desperdiço dinheiro, por exemplo, procurando árvores filogenéticas. Eu não vou desperdiçar dinheiro procurando origem da vida a partir de matéria inanimada. A química pré-biótica. Eu não vou desperdiçar dinheiro monitorando o céu, procurando sinal de ET, porque a Bíblia diz claramente que foi feita a vida aqui, nós somos a noiva de Cristo e tudo mais. Olha como a Bíblia é um grande guia, e é a Bíblia que tem que ser utilizada para interpretar a ciência, e não o contrário, porque hoje estão falando assim, olha, você tem que usar Galileu Galilei para ler a Bíblia,
você tem que usar Charles Darwin para ler a Bíblia. É um grande engano, Marcos. A gente não pode fazer isso. Marcos, você traz um ponto importante para a nossa conversa. Nos seminários teológicos aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora, nós, nas aulas de hermenêutica, nas aulas de exegese, uma das primeiras aulas é que a Escritura interpreta a própria Escritura. Em linhas gerais, teologicamente falando, agora, um pouco fora da ciência, significa que eu preciso apenas e tão somente da Bíblia para interpretá-la, para entender a mensagem dela, eu preciso apenas e tão somente das Sagradas Escrituras. Até agora você tem dito que a Bíblia é necessária e suficiente para a interpretação não só da nossa realidade, do nosso contexto, mas também no campo da ciência, que é o campo que você atua fundamentalmente. E se as pessoas tentam fazer o contrário? Por exemplo, existem passagens na Bíblia que parecem que são de um sistema político que surgiu há 200, 300 anos atrás. Existem passagens na Bíblia que parecem que de um grupo social que surgiu há 500, 400 anos atrás. Fazer esse exercício anacrônico da Bíblia é absolutamente errado. A gente não pode colocar na Bíblia algo que não está nela. Você acha que tem gente que faz isso no campo das ciências também, Marcos? Colocar na Bíblia ou coisas que não estão nela, ou interpretar a Bíblia à luz de conhecimento científico que não pode ser extraído dela? Marcos, tem 5 pontos sobre a palavra de Deus. Eu aprendi desde pequenininho nas minhas aulas de EBD. Não é? E acho que muitos seminários se esqueceram desses 5 pontos. E muita gente também que está nos vendo pode ter esquecido. Então vai ser importante você relembrar aí para o pessoal. A Bíblia, em primeiro lugar, ela é clara. Ela é clara. O que ela está dizendo é o que ela está dizendo. É claro, você leu, aquilo que você entendeu deve ser o sentido original. Não é igual ler a teoria da relatividade do Einstein e ficar sem entender metade do que o Einstein escreveu lá. O Gross disse que agora ele entende a Bíblia porque ele conhece a teoria do Big Bang. E ele vê o Big Bang na Bíblia. Completamente equivocada. Se não está lá a teoria, não é para você entender, porque ela é clara. Então, a primeira ideia é a clareza da Bíblia, da mensagem. Extremamente clara. Se você leu e você entendeu, porque é claro mesmo, é aquilo que foi a intenção do autor, que é Deus, para passar. Ele sabia que seríamos nós que estaríamos lendo sem ciência. Ela é suficiente para você saber, por exemplo, sobre as nossas origens. Olha, Deus fez em 6 dias, em dias de 24 horas, e ele fez pronto, pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Ele soprou o universo. E no 6º dia parou a criação, descansou. Nada mais se cria. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e logo tudo foi criado. Acabou, a gente já sabe como é que a gente foi formado. Então, a primeira ideia é a ideia da clareza. Segunda ideia é a ideia da suficiência. Você sabe o suficiente. A ciência pode expandir seu conhecimento? Sim. Quando ela expandiu o conhecimento bíblico, ótimo, porque Paulo também diz que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua divindade, se veem claramente nas coisas que foram criadas. Então, quando a gente estuda as coisas criadas, a gente consegue conhecer melhor cada uma dessas coisas. Expandir. Você pode conhecer melhor. Agora, quando a ciência de homens se contrapor à ciência que é apresentada na Bíblia, fique com a Bíblia. Mesmo a Bíblia não sendo um livro científico, Marcos? Olha, se é um conhecimento que não está na Bíblia, tudo bem. Agora, se é um conhecimento que está na Bíblia, a Bíblia tem primazia, então. Ela é autoridade. Olha, ela é autoridade. Clara, necessária, suficiente, autoridade absoluta. Em qualquer tipo de assunto, filosofia, ciência, teologia e ciência. A Bíblia está lotada. Política, economia, educação de filhos, tudo. Educação secular, tudo. O sanitarismo. Quem é o pai do sanitarismo, Marcos? Moisés mandou lavar a mão se você tocar um cadáver. Já naquela época do deserto. Hoje, agora a gente aprendeu que tem que passar lá. Álcool gel é melhor? É muito melhor água corrente. Mas no deserto não tinha álcool gel, mas tinha água corrente. Mas o álcool gel é melhor que água, Marcos? Corrente? Não, é água corrente, é muito melhor. Sim. É muito melhor. A gente usa álcool gel porque fala que não tem água por aí.
Se tiver uma torneira com água corrente, álcool gel, lave sua mão em água corrente. Ok. Não é? Ok. O Semmelweis, na Áustria, a enfermaria lá de fatos, muitas mulheres morrendo porque os médicos tocavam em cadáveres. Sim, e não se lavavam e iam atender outras pessoas. A febre do parto. Se tivessem lido Levíticos, olha, as fezes. Faz um buraco lá fora da sua casa. Um distanciamento, né, da onde era o acampamento, para que não houvesse contaminação do solo, contaminação da água Marcos, e tudo. Um grande engano hoje. Nós temos os banheiros dentro das nossas casas. Não dá para tirar para fora, tudo bem, eu entendo. Mas não é o ideal. Não é o ideal. Quanto mais afastado da onde a gente estiver, tanto melhor para nós. Talvez o local que mais causa infecção dentro das nossas casas é o banheiro. Tem micróbio lá toda hora, né? Não é? É que nem hospital, por exemplo. Né? Então, olha, a Bíblia é autoridade em ciências das nossas origens. E é a Bíblia que tem que ser utilizada para interpretarmos as teorias que estão por aí. E não o contrário. E não o contrário. Essa minha tese, é isso que eu trouxe também uma apresentação aqui, né? Você vai chamar daqui a pouco? Já que você tocou nesse assunto, Marcos, você tem visto no campo da ciência, o campo que você atua, você tem visto cientistas utilizarem da metodologia científica ou do conhecimento científico para interpretar fatos bíblicos, para interpretar narrativas e histórias bíblicas? O que você pensa sobre isso? Eu acho que esse talvez seja o ponto principal, né, que nós fazemos aqui também no Fé e Ciência. A boa ciência e a boa fé sempre andaram juntas. E essa é a boa ciência que expande a palavra de Deus. É a boa ciência do design inteligente. A ciência do design inteligente que nós advogamos, né, Marcos? Sim. Ela diz, olha, um ser de extrema inteligência fez o universo, fez a vida. E a gente mostra a inteligência que ele fez. Agora, a Bíblia sempre falou, olha, Deus fez com sabedoria e inteligência. Tem um Provérbios que fala sobre isso. Então, essa boa ciência. Agora, muitos cientistas, infelizmente, têm pego teorias que são contrárias, absolutamente contrárias à palavra de Deus, aquela sopa ácida escaldante venenosa, evolução química. Olha, somos todos, temos um ancestral comum, daquela ameba que evoluiu, o chimpanzé é nosso parente, Deus escolheu um casal lá entre 10 mil, soprou, por quê? Não, porque a ciência já provou. E aí eu tenho que reinterpretar a palavra de Deus, eu tenho que adaptar Gênesis, eu tenho que dizer que Gênesis é alegoria, que Gênesis não é fato, eu tenho que corromper 11 doutrinas da fé cristã, eu tenho que colocar uma inverdade na boca de Cristo, porque Cristo disse, não ledes que desde o princípio os fiz homem e mulher, aí eu vou ter que crer que evoluíram os sexos, não é? Em várias formas distintas, né? Porque sabemos, né, que os sexos e os acasalamentos no reino animal e vegetal, e, né, assexuado, sexuado, todas as diferentes formas. E eu tenho que corromper a palavra. É um péssimo exercício. Quando a gente pega a ciência de homens e coloca sobre a ciência da Bíblia e interpreta. A gente vai quebrar a cara. Péssima ciência, com péssima filosofia, com péssima teologia. Mas isso tem se tornado comum, Marcos. Esse é o problema. Você trouxe algumas imagens, né, para mostrar para a gente e apresentar esse ponto que você está trazendo. Sim. Será que a gente pode ver essas imagens agora, Marcos? Com certeza, Marcos, com certeza. Olha, o que catalisou essa nossa conversa, esse bate-papo, que tá muito legal, né, Marcos? Sim, vamos lá. Marcos é o meu... A gente troca mensagem do WhatsApp, muito, né, sempre, estamos sempre conversando. Ele bate em mim, eu bato nele, a gente vai indo. E a gente segue amigo do mesmo jeito. Amém. Fé e ciência, gente, a boa ciência, a boa fé sempre andaram juntas. Agora, quem tem autoridade, a supremacia, está onde? Na ciência de homens, a Bíblia fala, Marcos, maldito o homem que confia no homem. E faz dele o braço da sua força, né? O maldito homem que, por exemplo, se vivêssemos há 200, 300 anos atrás, a geração espontânea era teoria que prevalecia. Sim, o paradigma daquele momento era esse. Fazia o experimento e surgiu o rato, Marcos. Sim, até que... Aí o cara ia falar ciência, 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 a gente tem que usar a ciência para interpretar a palavra, Deus continua criando ratinho naquele cantinho. Sim. Não é? Não pode, Marcos. A gente tem que usar a Bíblia como nosso referencial de ciência. Então, olha, o que a gente tem que fazer? Olha, por que a palestra começa quando eu recebi um convite, depois eu vou mostrar para vocês, né? Que a gente deveria ler a Bíblia com Charles Darwin.
É completamente equivocado isso, Marcos. Aham. E eu falei assim, bom, então vou preparar uma apresentação, né? Vou ser entrevistado pelo Marcos. A gente não tem que ler a Bíblia com Charles Darwin, gente. A gente tem que ler Charles Darwin com a Bíblia. É o contrário. Esse é o procedimento correto. Lermos a Bíblia com Charles Darwin? Não, lermos Charles Darwin com a Bíblia. Porque se a gente for ler a Bíblia com Charles Darwin, a gente vai estar usando um óculos, Marcos, para ler a palavra de Deus. A partir da teoria da evolução, da cosmovisão naturalista, e aí então a gente vai ler a Bíblia dessa maneira. O que você está falando é muito importante porque, como o nosso programa trata de fé e ciência, a nossa fé é baseada numa cosmovisão bíblica fundamentada na palavra de Deus. Sim. E é esta cosmovisão bíblica que a gente usa para interpretar a nossa realidade. Ó, se eu for usar o óculos de Charles Darwin para ler a Bíblia, eu vou ter que publicar uma nova versão, nova versão revisada de Bíblia com textos difíceis de entender. É difícil, não, impossíveis de entender, porque vai virar um samba do crioulo doido, Marcos. A gente vai ver lá o que a gente veio de uma ameba primordial, quando Deus está falando assim, criei segundo a sua espécie, criei segundo a sua espécie. Disse e tudo se fez, em 6 dias, não tem milhões de anos, não tem seleção natural. Na realidade, tudo era muito bom. A seleção natural está estragando, não está sofisticando a vida. Então, nós fazemos uma leitura totalmente equivocada. A Bíblia se torna não compreensível porque ela fala uma coisa, a ciência fala outra. Então, não é assim que a gente tem que ler a Bíblia. Olha, esse foi o convite que eu recebi, lendo a Bíblia com Charles Darwin. Falei, não, peraí, não pode ser assim. Absolutamente não. Nós temos que ler Charles Darwin com a Bíblia, porque senão a gente vai fazer uma exegese. E com o mínimo de que você conhece de teologia, né, Marcos? Eu estou estudando teologia bastante, lendo. Virei um hebraísta, agora estou estudando hebraico. Para quem não conhece esse termo que o Marcos trouxe, exegese significa nós colocarmos a nossa opinião, a nossa visão sobre o texto bíblico. O que, na verdade, deveria ser a exegese. É o texto, né, sair do texto a mensagem que precisa ser dita. É como, olha, agora eu vou ler a Bíblia com Galileu Galilei. Olha, vou ler a Bíblia com Charles Darwin. Vou ler a Bíblia com Hugh Ross. O Hugh Ross disse que leu Gênesis e falou assim, nossa, estou vendo o Big Bang aqui. Ele estava vendo o Big Bang porque ele é um cosmólogo, ele foi treinado, ele foi doutrinado no Big Bang. O Big Bang, para ele, é o grande paradigma. Aí ele lê a Bíblia e enxerga o Big Bang lá porque ele está usando o óculos, aquele óculos. Sim, para interpretar a realidade dele. Aí não faz sentido, porque o Big Bang são milhões e milhões de anos, um processo lento, gradual e sucessivo, uma nuvem gasosa em expansão. Mas Deus disse, eu soprei o universo com o sopro da minha boca. Eu falei e tudo se fez e logo tudo se formou. E nem com a ciência faz sentido, porque eu vou mostrar algumas coisas para você, algumas evidências. Outro dia eu estava assistindo o Bible Talk, né? Nosso amigo, tá? É meu amigo também, o seu amigo também. E aí no Bible Talk 23, alguém disse lá, aí eu já não vou dizer quem foi. Ele falou assim, olha, porque não tem ciência na Bíblia. Aí foi pior, Marcos, porque ele disse assim, olha, não tem ciência na Bíblia. A Bíblia tem teologia, ela tem filosofia, mas ela não tem ciência. E nenhuma descoberta científica foi feita à luz da ciência da Bíblia. Ciência se encontra na ciência naturalista. E agora nós temos o livro 67 para interpretar a palavra de Deus. Bible Talk 23. Gente, não tem ciência na Bíblia? Eu sou um cientista, Marcos. Eu estou agora com o meu podcast, eu já estou no podcast 74, eu quero chegar no 1000. E cada um desses podcasts eu mostro uma grande verdade científica da Bíblia. Grandes descobertas científicas foram feitas à luz da Bíblia. As correntes marítimas, Matthew Maury. O Cristóvão Colombo disse, olha, eu li que a Terra é redonda, vou navegar os mares. Grandes descobertas científicas, verdades científicas, os elementos ardendo se desfarão. Como é que ele sabia que poderia desfazer os elementos? Não? O atomismo achava que era uma bola indivisível, né? E tinha energia lá, porque vai ter calor, vai derreter todas as obras da Terra. Exato. Então é totalmente equivocado. Olha, novamente você está usando o filtro da ciência. Invertido, né? E o pior, para você defender que a ciência
tem autoridade sobre a palavra, você tem que desqualificar a palavra. O Bible Talk 23, infelizmente, desqualificou a palavra de Deus, dizendo que ela não tem ciência. E que nenhuma descoberta científica foi feita à luz da ciência. Olha o perigo que a gente corre, Marcos. E aí, esse livro, a gente tem controvérsia sobre esse livro, né? Eu acho que esse livro é bom. Eu acho que é ruim. Eu gosto de vários autores que escrevem ali. Sim, eu gosto deles também. Eu não tenho problema com as pessoas lá. O Ken Han, o Hugo Ross. Não tenho nenhum problema. O Stephen Meyer é nosso amigo. Qual que é a sua diferença, a sua divergência com relação a esse livro, Marcos? Jesus Cristo disse isso, Marcos. Olha, está escrito ali, ó. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O livro divide os cristãos em 4 versões, 4 visões. Marcos, quantas visões nós temos sobre o aborto? Me diga. O aborto, a gente tem uma só. A Bíblia não autoriza o aborto em nenhuma circunstância. Quantas visões nós temos sobre a salvação? Uma visão só. Só Jesus Cristo salva. Sobre o casamento gay. A gente tem uma versão. O casamento preconizado na palavra de Deus é outro. A igreja precisa ter uma única visão. Sobre o que você está falando? Sobre as nossas origens. Okay. Obviamente é a origem. A Bíblia é clara. Olha, eu leio a Bíblia, Marcos, há muito, muito tempo. Eu milito da ciência há muito, muito tempo. E eu entendo claramente que a Bíblia só tem uma visão. Davi fala: porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e logo tudo foi criado. Porque pela fé entendemos que pela palavra de Deus todas as coisas foram feitas. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não a imagem e semelhança de chimpanzés. Eu sei pela ciência que a gente não tem parentesco nenhum com chimpanzés. Então, como posso entender que uma visão que me põe como parente de chimpanzé, porque uma das visões é essa, é uma visão aceitável para o cristão? Para mim, não é. Ela está nos dividindo, o Hugo Ross, nos seus comentários, que você, inclusive, participou no livro que foi lançado, 1007 páginas, ele diz, corrompemos 11 doutrinas básicas da fé cristã, colocamos inverdades em 10 livros do Novo Testamento, uma mentira na boca de Cristo. Como eu posso ver isso como uma visão para a igreja, uma quarta visão, Marcos? A Bíblia é muito clara, se alguém vier com outra doutrina, não são outra, são 11 doutrinas. Quem está dizendo não sou eu. Quem é que fala sobre essas 11 doutrinas que são questionáveis aí por causa dessa postura, Marcos? Se não é você quem fala, quem é quem fala isso? O grande teólogo do livro. O Wayne Grudem, não é? Ele fala disso, né? Ninguém mais, ninguém menos do que o Wayne Grudem. Talvez o maior de todos, entre nós. O Wayne Grudem diz, e aí ele conclui assim, Marcos, ele fala assim, Marcos, por isso que eu não gosto desse livro. Ele fala assim: it's too big a price, it's too big a price, too big a price to pay. Ele repete 3 vezes. É um preço caro demais a ser pago. A ser pago. E ele diz no final, essa visão, uma dessas visões, não poderia ser aceita nas nossas igrejas, não poderia ser aceita nos nossos seminários, em nenhum lugar. É a minha visão também, Marcos. É um vírus. Sim. É um vírus que está nos infectando, Marcos. Está usando a nossa maquinaria e está se multiplicando no meio. É uma boa metáfora essa que é um você vírus. está usando. É um vírus. Marcos, você falou uma coisa e eu queria expandir um pouco essa sua ideia. A Bíblia diz, como você acabou de nos mostrar, que Deus disse e as coisas aconteceram. Deus não poderia ter dito que as coisas acontecessem de maneira mais natural, entre aspas, digamos assim? Deus poderia falar do jeito que ele quisesse, certo? Certo. Deus é Deus, certo? Certo. Mas ele revelou na sua palavra, Marcos. Que não foi desse jeito. Não foi desse jeito? Ok. A palavra está lá, é clara, é necessária, é suficiente, autoridade máxima. Ok. É clara demais, Marcos. Você lê, é claro demais. Você tem que fazer um exercício, né, gente? Você vê o pessoal fazendo esses exercícios por aí. Pega o hebraico do Ion, faz um exercício, assim, piracotécnico, né? Para tentar pôr milhões e milhões de anos no Ion. Eras. Marcos, por 3.000 anos, todos os hebraístas, agora eu estou virando hebraísta, tá? Eu estou lendo, eu vejo palestra de grandes hebraístas aí na minha frente. Você já está lendo o Antigo Testamento em hebraico ou ainda não? Ainda não, mas eu estou estudando pra caramba, principalmente o Ion. Certo. Cara, por 3.000 anos, o Ion sempre foi dia. Você lê lá, é dia, Marcos. Assim, pôs o astro menor para governar o dia. Sim.
E foi o primeiro, o segundo, terceiro dia. Como é que pode for aço para governar eras? Uma mensagem aqui para quem está nos ouvindo. Essa palavra que o Marcos está falando, Yom, é a palavra hebraica para dia, né? Nas nossas Bíblias, tradução é a palavra dia. E o que o Marcos está argumentando aqui conosco, está mostrando para a gente, é que essa palavra não admite outra possibilidade de tradução, a não ser de 24 horas? Marcos, outro dia eu estava num debate, a pessoa que estava debatendo comigo, um grande amigo meu, irmão em Cristo, não é? Amiguíssimo, e ele disse o seguinte, não, porque acomoda eras. Tudo bem, eu acho que pode acomodar. O problema é que acomoda dias, muitas vezes melhor. Mais do muito que eras. mais claro Ok. o dia de 24. E a Bíblia é clara. Ok. Ela foi escrita para as pessoas lerem e claramente entenderem. Ok. Então, ele falou assim, não, mas agora a luz do Big Bang, eu estou vendo eras aqui. Big Bang, rapaz, Big Bang não é clareza. É obscurantismo, certo? Não pode ser. Olha só, Marcos, aí tem esse livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva. Rapaz, é uma leitura feita à luz de Darwin. Essa história não é nova, Marcos. Esse convite que eu recebi não é novo. O John Walton disse assim, eu tenho que ler a Bíblia à luz de Darwin, porque meu filho foi para a escola, ele voltou crendo em Darwin, eu não puxei a orelha dele, eu não falei que a Bíblia é autoridade, que é clara, que é suficiente, é necessária. Vamos acomodar então, filho do John Walton. Vamos acreditar na evolução. Aí ele disse que a Bíblia copiou do épico de Gilgamesh, o dilúvio, Marcos. Não posso aceitar uma coisa dessa. A gente destrói a autoridade da Bíblia, a gente destrói. A Bíblia é inerrante, é outra qualidade. Ela é inerrante, né? Clara, suficiente, autoridade, inerrante e... Estou esquecendo a quinta aí, né? Daqui a pouco vem. O William Craig, gente. William Craig. William Craig é um autor muito conhecido no mundo evangélico. Marcos, você acha que eu tinha alguém na minha lista? É assim, Adalto Lourenço e o William Craig. Certo. Certo, Marcos. O William Craig estava no segundinho ali disputando com o Adalto. Ele não está mais... O Marcos, ele lança um livro Na Procura do Adão Histórico. Gente, eu já achei o Adão. Adão e Eva já está muito bem achado para mim na Bíblia. Certo. Em Gênesis 1, 2, 3. Eu não preciso procurar na história. Eu não preciso procurar em Charles Darwin. Eu não preciso procurar no Big Bang. Eu já achei na Bíblia. Ô, Craig, me desculpa aí, mas eu já achei na Bíblia. Olha, isso aí traz o quê? Confusão, traz divisão, traz um reino dividido que não subsistirá. Ok. Essa é a minha tese. A gente tem que ter, temos que fazer assim, a declaração de Westminster para os presbiterianos, nós estamos aqui no canal presbiteriano, Igreja Presbiteriana, pastor Arival e tudo mais, Deus criou em 6 dias. Acabou. Essa é a visão da igreja. Se a gente começar a adaptar e usar outras visões, é um reino dividido que não subsistirá. Aí o William Craig está nos dividindo com esse livro. Ele caiu, né? Está em último lugar agora na minha lista. Certo. Então a gente tem que ler a Bíblia à luz de Charles Darwin? Não, a gente tem que ler Charles Darwin à luz da Bíblia. O pessoal está usando, está estudando a Bíblia sem abrir a Bíblia, Marcos. Ela está empoeirada, tá? Read me, por favor, gente. Por favor, gente. Vamos ler a Bíblia. Leia-me. Olha, eu vou nas palestras aí, eu assisto e tudo mais, do pessoal acha que tem que usar a ciência para interpretar a Bíblia. A palestra é de ciências. E não de Bíblia. Não, eles não estão lendo a Bíblia mais, Marcos. Só pode ser. Eles não estão lendo os Salmos. Eles não estão lendo os Salmos, porque ele diz, ele falou e logo tudo se fez. A palavra em hebraico, às vezes, é traduzida assim, e tudo se fez. Mas a palavra, o verbo que está lá, né, o adjetivo que está lá, não sei, me lembro mais. A palavra em hebraico é imediatamente. Sem demora. Sem demora, logo, assim, pum, falou e se fez. Sim. Jesus chamou Lázaro para fora, demorou milhões e milhões de anos. Não, imediatamente Lázaro veio para fora. Se ele falasse assim, sai para fora, o que aconteceria? Todos sairiam, certo? Por isso que ele chamou Lázaro. Exatamente. Por quê? Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ele falou, acontece. Se ele falasse assim, saia para fora, bum, saíam todo mundo. Não é assim? É nesse Deus poderia ser assim, mas não foi assim que aconteceu, né? Porque ele falou Lázaro. Foi assim que foi de outra forma. Porque ele especificou, Lázaro sai para fora. Ele falou, haja vinho e houve vinho, um vinho de excelente qualidade. No primeiro milagre de Jesus ali.
com o álcool etílico e todos os superiores, tá, Marcos? Vinho é vinho, independente da época em que ele apareça. A mulher né? que vertia sangue tocou em Cristo, ela foi imediatamente curada. Foi curada. Não tem isso de milhões e milhões de anos que ele foi usando as coisas. O paralítico Marcos. no tanque de Betesda, por exemplo, né? A Bíblia diz que ela é lâmpada, que ela é luz para o caminho. Ó, alegoria não é lâmpada, alegoria não é luz. Pô, o John Walton disse que Deus então mandou Moisés escrever uma historinha que é parecida com o épico de Gilgamesh, para que as pessoas, pelo menos pelo épico, já ficou parecido. Então foi Deus que fez. Mas mesmo que a palavra de Deus tenha um único Deus articulando toda a criação, não dá para fazer essa comparação, porque o Gilgamesh é um relato muito politeísta e tudo mais. O relato da Bíblia é técnico, claro, específico, tem as dimensões da que eu vou mostrar aqui. O Gilgamesh Marcos, comparar a Bíblia com o épico de Gilgamesh, me desculpa aí, mas é um ultraje. Não faz sentido para você. Eu, como cristão raiz que eu sou cristão raiz, eu tenho bisavô ucraniano e bisavó russa. Do outro lado tem um bisavô alemão. Cuidado para falar esse tipo de coisa nessas horas. Tem o russo, eu tenho sangue de russo, sangue de alemão, sangue de húngaro e sangue de ucraniano. E nasceu no Brasil. Me ferve um negócio desse, Marcos, quando o cara fala que é épico de Gilgamesh. Aí eles falam assim, então a gente, à luz da ciência, tem que ver que tem alegoria na Bíblia, que vai até um certo ponto, até a Torre de Babel, e depois, mas segundo Timóteo 3,16 fala, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Uma historinha, um épico, não é útil para o ensino, né, Marcos? Pode até ser útil para a teologia, para achar que foi Deus, mas útil para o ensino, para a repreensão, para a correção? Então não pode, Marcos. Aí você vai ler a Bíblia à luz de Charles Darwin, você vai ter que incorporar na Bíblia os seus princípios, os seus postulados. Charles Darwin disse que todos nós viemos da mesma ameba, ancestralidade comum. Mutações filtradas pela seleção natural que criaram a sofisticação da vida, milhões e milhões de anos. E Deus, aí para você adaptar e ler a Bíblia à luz de Charles Darwin, você vai ter que achar que Deus escolheu um casal de humanoides e soprou neles o fôlego da vida, quando tinha 10 mil humanoides no planeta. Isso faz sentido teológico? Marcos, eu prefiro ler a Bíblia à luz da Trindade, não à luz de Charles Darwin. E a Trindade se reúne, Marcos, em Gênesis 1:26 e disse Deus, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porque está no façamos aí, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A nossa imagem não é a imagem de chimpanzé, Marcos. Não é a imagem de humanoide. E domine sobre as peixes do mar. Ele já era um ser que foi criado para dominar. Então ele tinha suas capacidades mentais, ele já era pronto, desenvolvido. Fomos feitos prontos, ele falou e tudo não tem nada fora de tudo, tem, Marcos? Tem alguma coisa fora do tudo? Eu acho que não, né? Eu prefiro ler a Bíblia com os escritos que o próprio Deus escreveu em pedra, com seus dedos. Em Moisés, no monte. Aí Deus, quem escreveu não foi ninguém menos do que o nosso próprio Deus. Ele disse, porque em 6 dias fiz eu o Senhor. Vamos ler direitinho. Os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. E no 7º dia eu descansei. Dia, de 24 horas. Aí ele fala assim, os céus, o que ele fez em 6 dias? Os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Em hebraico, essa construção tem um nome específico, que agora eu não vou lembrar, que eu estou estudando também. Tá. Que assim, quando o hebraico fala os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, está dizendo assim, é tudo. Eu estou querendo colocar tudo aqui no meio, tá? Se eu deixar alguma coisa fora, está aqui também. Então ele fez tudo. Em 6 dias, o próprio Deus escreveu. Então eu prefiro ler a Bíblia à luz do Deus que escreveu em pedra. Eu prefiro ler a Bíblia à luz de Moisés. Porque Moisés escreveu em Gênesis 2:7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele não escolheu um humanoide, ele não pegou um casal, ele pegou do pó da terra, dos elementos que constituem a terra. O pó aqui são os elementos. Os átomos. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Quando é que o homem se torna um ser vivente? Se evoluiu lenta, gradual e sucessivamente daquela ameba, ele vai se tornar um ser vivente desde o início.
Ele já era vivente. Como é que ele se torna um ser vivente Ele depois? só foi se transformando ao longo do tempo. Ok. O próprio Cristo diz, ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea? A evolução tem que evoluir os sexos, Marcos. Você sabe muito bem, você é biólogo, né? Eu sou quase um biólogo, né? Um químico quase biólogo. Pô, não tem como. Aí ele fala assim, o pessoal fala Gênesis é alegoria. Gênesis é mitologia, Gênesis é poesia. Olha, alguma coisa lá que não é fato, mas é boato. Pois, se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Quem está falando isso? É Cristo. Falando, cara, você tem que crer. Ele está citando o Pentateuco de Moisés. Pedro, aqui é Paulo, Hebreus 11:3. Você acha que foi Paulo que escreveu Hebreus? Não. Mas se você acha, tem muita gente que acha, né? Mas há controvérsia. Vamos deixar em suspenso. Eu vou colocar Paulo para escrever Hebreus, tá? Ok. Eu sei que tem controvérsias, mas vou pôr Paulo aqui. Ok. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela Palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O que se vê não é feito do que é visível. Tudo que se vê não foi feito do que era visível, Marcos. Até o próprio homem Deus fez do que não era visível. Ele pegou os elementos da Terra. Carbono, hidrogênio, oxigênio. Eu não acho que ele pegou um barrinho e criou o homem, tá? Adalto Lourenço também não. Ok. Eu acho que ele, do pó da terra, dos elementos da terra, o homem surgiu. Do invisível, ele fez tudo o que é visível. Ok. Então, esquece. Não tem como a gente pegar... Olha, eu gostaria de ler a luz do Davi, a luz do rei Davi, porque ele foi inspirado por Deus. E Davi fala em Salmos 33:9, porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e logo tudo foi criado. Pois ele falou, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o universo foi formado. É claro demais, Marcos, claro demais. E as evidências científicas? Posso falar das evidências científicas? Essa imagem é interessante, Marcos. O que é isso que está acontecendo com essa imagem aí? O livro da alegoria, Marcos, aquele livro que Deus escreveu porque o povo não ia entender, segundo John Walton, segundo os que leem a Bíblia à luz de Charles Darwin apregoam por aí, para os nossos jovens estão comprando essa história. Ele diz o seguinte, olha, Gênesis 1, de 9 a 10. No início tinha só um continente e só um mar. Depois a gente descobriu isso com a ciência moderna, Marcos. Olha, é uma grande verdade científica que a Bíblia já dizia. Só tinha um continente, só tinha um mar. A porção seca. Chamou o ajuntamento das águas, chamou mares, um mar e um continente. Ok. Foi com satélite que a gente percebeu que os continentes estavam separando. E que o formato desses continentes que meio que se encaixam, né? Perfeitamente, até as bordas encaixam. Isso, exato. Até as bordas encaixam. Agora, você tem registro fóssil, por exemplo, que sai da América do Sul, passa pela África, passa pela Índia, passa pela Antártica, pela Austrália, Marcos. Tudo. Aí, de repente, o registro fóssil se forma rapidamente. Uma grande catástrofe. O dilúvio, que é discutido um plágio de Gilgamesh, segundo os que leem à luz de Charles Darwin. Pô, mas 95%... isso significa que esse continente estava unido. Os sedimentos se formaram rapidamente durante o dilúvio e os continentes se separaram rapidamente. 95% dos animais são animais marinhos, Marcos. No continente, animal marinho, nos sedimentos, como é que pode? Tem animais modernos nos registros fósseis junto com os pré-históricos. Tem dinossauro junto com galinha, Marcos. Dinossauro junto com galinha. Certo. Não faz sentido, não é? Tem camada sedimentar que está dobrada. Significa que elas estavam flexíveis ainda, úmidas, frescas. Uma grande evidência. Tem os deltas dos rios, por exemplo, do rio Amazonas, que o delta está lá, Marcos, está vendo? Se fosse milhões e milhões de anos, os deltas já teriam se conectados. Entendi. Entendeu? Aí tem sedimento ao redor. A erosão come os continentes. A gente não perceberia mais o encaixe.
Tudo indica que é 6.000 anos. Ô, Marcos, eu fui um criacionista de terra antiga, de universo antigo. Eu li a Bíblia com Charles Darwin. Eu li a Bíblia com Hawkins, com Dawkins. Sim. Agora, só falta aparecer vamos ler a Bíblia com Dawkins, né? Esse daí eu ainda não vi, mas vai chegar. 6 dias. Poxa vida, isso é claro, Marcos. Aí tiramos uma foto. Marcos, temos a foto. Por que eu sou um criacionista de terra jovem hoje? Eu não quero apanhar, quero. Eu não quero me dispor com a galera que lê a Bíblia à luz de Charles Darwin. Eu gostaria de ser amigo, mas eu não posso ser. Eu não posso, Marcos, eu não posso fazer parte de uma leitura dessa. Por quê? Porque eu já fui daquele lado, eu sei os erros e as graves consequências de fazer essa leitura. Agora, lançaram o Hubble, Marcos. O Hubble apontou para um lado escuro do universo e tirou a foto. A gente tem a foto, Marcos. Diz que Deus mandou a selfie, a gente tem a foto. Aí tirou a foto da GNZ11, ou de várias e outras galáxias. Para quem está nos acompanhando, o Hubble a que o Marcos se refere é um telescópio que está orbitando, né? Está fora da Terra, e ele é um telescópio que funciona lá no espaço, né? E a gente agora tem um outro telescópio que foi lançado há pouco tempo atrás, com uma capacidade de resolução de imagens muito melhor do que do Hubble. James Webb. Exatamente, o telescópio chamado James Webb. E aí, até o final do ano, a gente vai ter algumas imagens que vão mostrar algumas coisas interessantes para nós, né? O que você está falando aí, Marcos? O Hubble já deu conta, Marcos. Já? Não precisa de mais nada? Vai melhorar a resolução só, Marcos. Certo. Olha só, a GNZ11 estava montadinha, Marcos. Montadinha no início do universo. Para formar uma galáxia, você precisa de pelo menos 2, 3 bilhões de anos. Para os elementos mais pesados nessas estrelas estarem emitindo, 2, 3 bilhões de anos. A 0,3 bilhão de anos, 200, 300 milhões de anos, a galáxia estava pronta. As estrelas estavam prontas emitindo todos os elementos pesados. O que significa isso? O universo foi feito pronto e a gente tem a prova. A gente tem a foto. Essa foto mostra Acabou. Não tem mais discussão, Marcos. Contra a foto tem argumento, Marcos. Pegaram você, tiraram a foto. Pum, tá lá. Sou eu mesmo, não tenho que discutir. Você tá tirando lá o salgadinho da máquina, sem pôr moedinha. Tá lá você com a foto. Você vai falar, foi uma montagem? O Hubble fez uma montagem? Aí alguém fala assim, não, Marcos, então o universo esteve pronto, mas há 13,7 bilhões de anos atrás. Não pode, Marcos. Sabe por que não pode? Os elementos mais pesados demorariam bilhões de anos para ser sintetizados, porque diz que assim, é uma geração de estrela que explode, forma outra, explode, até chegar nos elementos mais pesados. A estrela já estava emitindo com os elementos mais pesados dentro dela. Aí você fala assim, então ele é velho? Não, se o universo tivesse sido formado há 13,7 bilhões de anos atrás, do jeito que a foto mostrou, ele não existiria mais, ele estaria extremamente envelhecido. A idade do Sol, calculada, é de 5 bilhões de anos. O Sol tinha uma estrela igualzinho ao Sol lá. O Sol já não existiria mais, já teria explodido. O universo seria extremamente velho, mas ele é novinho, Marcos. Então não pode. A foto mostrou que o universo foi feito pronto há poucos anos atrás. Sim. A gente tem a foto. Tem a foto. Aí do caos ao cosmos, aqui na IPP-TV, no nosso programa Fé e Ciência, assista o Adalto Lourenço. Ele falou assim, eu tenho que explicar o óbvio hoje. O óbvio que o universo é jovem. Na IPP-TV a gente vai assistir. Marcos, a gente é parente de chimpanzé? Poxa vida, cara, ninguém está assistindo. Jesus fala assim, não tem deslido? Não tem deslido a Bíblia? Não tem deslido a Science? Não tem deslido a Nature? Os artigos recentes, mais recentes, pessoal, que está lendo Charles Darwin, a Bíblia com Charles Darwin, eu vou fazer uma pergunta. Vocês não têm lido os artigos mais recentes? Marcos, nós somos de 7 a 44% diferente no nosso genoma. Varia as estimativas. Eu acho que o melhor trabalho é 33, é 1 bilhão de pares de bases. 80% diferente em proteínas, 67% diferente nos nossos telômeros. Eles têm 24 pares e nós temos 23 pares de cromossomos. Aquela fusão nunca ocorreu, a gente sabe disso. Não tem deslidos que saíram um artigo na Science, não tem deslido que saiu um artigo na Science, que aquela fusão nunca ocorreu. A gente sua pela pele, eles suam pelos pelos. Não tem nada a ver, Marcos. O cromossomo Y dos chimpanzés é 100% diferente do cromossomo Y dos humanos. A nossa fala e o raciocínio, o evolucionista fala que é porque a traqueia e tal... Cordas vocais, anatomia... Marcos, mentira isso daí. A gente tem um chip de fala...
uma região do cérebro que os chimpanzés não têm, com células, spindle cells, específicas, que só a gente tem. Então esquece, ele nunca falou, Marcos. O sexo, eu tenho Genesis Apologetics, falando sobre a evolução do sexo, como a gente é totalmente diferente. Se a gente tivesse evoluído de uma hermafrodita, seria muito parecido. Mas homem e mulher é completamente diferente, mas complementar. Do ponto de vista reprodutivo, você Tudo, não só reprodutivo. Elas têm uma visão periférica muito melhor do que a gente. Elas sentem odores muito melhor do que a gente. Comunicação dentro do cérebro, na mulher ocorre entre os dois hemisférios, no homem no mesmo hemisfério. A gente é muito bom para fazer uma tarefa só, elas são multitask, não é assim? Pô, a ciência está mostrando que, desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher. Pô, a cronologia bíblica, às vezes eu vou em umas discussões com teólogos, aí, Marcos, porque tem gaps, pularam, não sei o quê. Marcos, pularam. As longevidades... as longevidades. A longevidade, a cronologia e a genealogia da Bíblia. Por que Deus teve esse trabalho de colocar esses dados lá? Para a gente fazer uma conta, Marcos. Para a gente fazer uma conta. Deixa eu ver, acho que eu pulei aqui. Tá num outro slide aí. Sabe o que a gente percebeu? Você coloca isso num gráfico, Marcos. Quando chega em Noé, você tem um decaimento exponencial da longevidade. Você conhece muito bem, você é biólogo, isso é um gargalo genético. Sim. Quando você coloca a mesma família para reproduzir entre si, a longevidade decai exponencialmente. Existem combinações genéticas ali que não vão ser viáveis, né? Então, Marcos, aí, outro dia descobriram o tecido mole em dinossauro, Marcos. Tecido mole, células sanguíneas, 14 diferentes tipos de biomoléculas. E a Bíblia é clara. Contemplas agora o braquiossauro, Marcos. O braquiossauro, a Bíblia fala sobre... você vai lá em Hell Creek, nos Estados Unidos, você puxa um osso lá, tá fresco. Células sanguíneas, colágeno, mole, elástico. Tecido mole, né? Gente, como é que pode ter milhões de anos? Como é que eu posso ler a Bíblia à luz de Charles Darwin se os milhões de anos se foram? Ou 100 milhões de anos, os postulados todos de Darwin falem. A Mary Schwartz, que achou os tecidos mole pela primeira vez, evolucionista teísta, ela lê a Bíblia à luz de Charles Darwin. O que aconteceu? Ela publicou um outro artigo dizendo que reações de Fenton conservam as proteínas por 60 milhões de anos. Porque ela fez a reação de Fenton e deixou a proteína por 2 anos no laboratório dela e a proteína ficou inteira. 2 anos, Marcos. 2 anos ela consegue extrapolar para 60 milhões. Marcos, maldito homem que confia no homem, Marcos. Qualquer coisa, migalhas, eu falo no meu livro, qualquer migalha a favor da evolução, eles compram, mesmo que seja de uma evolucionista teísta, Marcos. Poxa, ela perdeu uma grande chance de entrar para a história. Uma cristã mostrando que a Bíblia tinha razão, que nós vivemos, como Jó relata, com dinossauros. Aí a reação de Fenton, a gente sabe, eu sou químico, ela produz oxigênio atômico, radicais livres. Isso vai trazer oxidação para todo o composto. Faz cross-link, ela parece que está preservada, mas destrói os aminoácidos. Foro sequencial os aminoácidos estão intactos. Esse aqui, decaimento exponencial, Marcos. Sim. Meu slide ficou fora de posição. Sim. Marcos, fomos no DNA mitocondrial, Eva mitocondrial, 6.000 anos. O cromossomo Y, Adão Y, 6.000 anos. Tem a palestra da Rogéria Ventura, que todo mundo pode assistir aqui no Fé e Ciência. Aqui no Fé e Ciência, gente, aqui no Fé e Ciência, a gente lê a Bíblia e com boa ciência. Excelente. Ciência que confirma a palavra de Deus, gente. É assim que a gente tem que fazer. Marcos, como é que você vai ler a Bíblia à luz de Charles Darwin se Gênesis é muito claro? E fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais conforme a sua espécie. Repete um monte de vezes, certo? Então, isso quebra, então, a ideia da ancestralidade comum, né? Claro, Marcos. O livro do Charles Darwin precisa ser lido... usado para ler a Bíblia, não leia com boa ciência, a boa ciência do design inteligente. O Michael Bee foi investigar a literatura, os experimentos que foram feitos, viu que o alimento é a família. Não passa de canino, não passa de felino, não passa de humano. E família, dentro da taxonomia moderna.
é um centavos numa conta de milhões, é um ruidinho, não é? Então, ó, canino sempre foi canino, felino sempre foi felino. Esquece essa ideia de ancestralidade comum. A gente não tem um ancestral comum, a gente tem um ancestral comum, Adão e Eva, que está muito bem achado na Bíblia. Certo. Não estamos procurando não, Marcos. Certo. Pô, os tentilhões de Galápagos, de Darwin, o que aconteceu? O bico ficou mais duro e mais fino por uma mutação, uma proteína. Agora, passou a seca, aquela mutação, o mutante foi eliminado. 2 milhões de pressão evolutiva na ilha, o que temos na ilha hoje? Tentilhões. E o número está aumentando de espécies, porque previram que iria aumentar. Está diminuindo por hibridização. É porque as mutações não são causa suficiente e necessária para promover novas entradas de códigos genéticos compatíveis com a vida. A maioria das mutações são silenciosas, são incompatíveis com a vida. Então, utilizar as mutações como um mecanismo para a seleção natural é forçar demais a barra das mutações. Marcos, defeito causa defeito. Mutação é defeito e mutação vai causar defeito, gente. E a gente sabe disso hoje. Como é que eu posso ler a Bíblia à luz de uma teoria equivocada, Marcos? Disseram que o épico de Gilgamesh tem que Deus mandou copiar do épico. Marcos, a arca do épico de Gilgamesh é cúbica. E ele fez aquilo em 6 dias. O que é? O super-homem? Peraí, Deus então... Acho que foi Deus que fez, não foi nem Noé, né? Pô, olha, mais um podcast, o número 39. Olha, esse podcast eu assisti. Marcos, rapaz, pode desqualificar o Gênesis como fizeram nesse podcast 39? Não pode. Gênesis é um relato técnico. É o Gilgamesh que copiou da Bíblia, claro que foi. Ele que acrescentou alegorias, uma arca cúbica. A arca de Noé é fantástica, 36 por 5 por 3. É a melhor dimensão possível para cargueiros. A madeira é carvalho, extremamente... não vou falar mais, porque você pode assistir o Celso Pires. Professor Célio, falei Celso, né? Célio João Pires, meu grande amigo, esteve aqui, deu um show. Ele tem um livro de 950 páginas. Eu vi essa entrevista e foi realmente muito interessante, porque as pessoas pedem evidências científicas sobre o dilúvio e o Célio traz aí um livro de quase 1000 páginas discutindo isso cientificamente, né? Marcos, a evolução darwiniana trouxe o conceito de raças inferiores e superiores. A eugenia de Hitler veio dessa ideia, Marcos. Negros foram colocados nos Estados Unidos em jaulas para display da evolução. Os aborígenes foram caçados, Marcos, Os aborígenes foram caçados por esporte na Austrália, porque é considerado formas transicionais. O Ota Benga ficou preso num zoológico nos Estados Unidos junto com chimpanzés. Como é que um cristão pode ter associação com essa teoria, Marcos? Eu não tenho nenhuma. Então, olha, vou ler a Bíblia à luz de Charles Darwin, entender que evoluir, que o Big Bang ocorreu. Não, leia a Charles Darwin com a Bíblia, e você vai perceber que você foi feito pronto por um Deus Todo-Poderoso, Marcos. Leia a Bíblia com a Bíblia, tendo apenas o Espírito Santo ao seu lado. Essa é a minha tese, Marcos. Olha, Marcos, eu queria agradecer a sua presença aqui, trazer essas ideias, colocar essas questões à mesa para discussão e trazer um pouco de reflexão para quem nos ouve. Queria convidar, Marcos, a que você tenha aí as suas considerações finais antes de nós nos despedirmos aí dos nossos telespectadores. Sim, Marcos, Bíblia, clara, suficiente, necessária, infalível, inerrante, autoridade final. Leia a Bíblia com a Bíblia. Leia a Bíblia com boa ciência. Leia as teorias de homens à luz da Bíblia. Se bater com a Bíblia é boa teoria, se não bater é ruim, é péssima. Assista meu podcast também, A Bíblia e a Ciência, eu falo bastante sobre isso. A Bíblia é a autoridade máxima e ela tem que ser lida pela Bíblia. A gente tem que voltar a estudar a Bíblia. Pessoal, leia menos ciência. Ciência é magnífica, mas leia menos ciência e mais a Bíblia. Acho que muita Bíblia está empoeirada por aí, né, Marcos? E a gente vai descobrir que grandes verdades científicas são anunciadas na palavra de Deus. Grandes descobertas foram feitas à luz da palavra de Deus. E a Bíblia guia seguro também em ciência. Muito bem. Eu queria agradecer, Marcos, a tua presença hoje como o nosso entrevistado.
e quero também agradecer a sua presença que esteve conosco por todo esse tempo. Muito obrigado. Fique conosco, acompanhe as nossas programações nas nossas redes sociais e a semana que vem a gente volta com mais um Fé e Ciência. Boa noite.